Salomão, capítulo de número 6, verso de número 7, verso de número... Vamos ficar só com o verso 8, eu vou ler só o verso 8. Diz assim: 70 são as rainhas, e 80 as concubinas, e as virgens sem número. Verso 9, só a primeira parte: mas uma é a minha pomba. Glória a Deus. Feche a sua Bíblia, por gentileza. Eu quero aqui deixar uma palavra ao teu coração. E o Senhor tem inflamado no meu coração esta tarde para transmitir à igreja do Senhor aqui em Cravinho. Palavra de Deus que eu quero nesta noite pautar, consubstanciar, é a pomba do rei. Repita para você nunca mais esquecer. Diga: a pomba do rei. Maravilha. Para nós compreendermos, amados, esse tema em especial, faz nós necessário levantarmos o pano de fundo histórico para compreendermos melhor qual é a direção que Deus quer trazer ao nosso coração. Para nós entendermos melhor, precisamos saber quem escreveu isso, o sentido disso para nossas vidas. Quem escrevera foi Salomão, em uma fase da sua vida. Olha, quem foi Salomão? Salomão fora filho de Davi com Betseba, uma das datações mais convenientes, uma das datações mais certas. Dizem que ele fora filho de Davi com Betseba. Interessante é que Davi, sendo o pai deste homem, quando logo ele nasce, a Bíblia vai dizer que ele dá o nome de Salomão. Salomão quer dizer pacificador. Ora, mais adiante você vai ver que Davi entregando o reino, entregando o trono a Salomão. E quando ele entrega o trono a Salomão, Salomão recebe o trono em crise, recebe o trono em um período difícil na história. E quando ele recebe o trono, recebe a coroa para ser ali rei e liderar sobre Israel, a Bíblia vai nos dizer que havia só 1000 cabeças de boi. E quando Salomão assume, tendo ele apenas 1000 cabeças de boi, alguém podia dizer: o que ele vai fazer com essas 1000 cabeças de boi? Ele vai racionar, ele vai guardar, ele vai economizar, ele vai investir para poder multiplicar? Não, senhores, eu percebo que a história deste homem é marcada de um princípio de boas escolhas. Eu percebo que a história deste homem é marcada por um princípio de boas escolhas. A primeira escolha correta do início do reinado de Salomão foi quando ele pegou o império, o reino em crise, apenas 1000 cabeças de boi, e de vez racionar, ele pega as 1000 cabeças de boi e todos os seus servos, e ele sobe o monte, ele faz 1000 altares e sacrifica as 1000 cabeças de boi. E vai nos dizer a Bíblia que quando ele desce desse ato profético, o Senhor o visita no seu particular, e Deus fala com ele: Salomão, meu filho, pede-me o que queres que eu te dê. Então logo ele disse: Senhor, eu quero sabedoria. Sim, eu quero sabedoria. Aqui eu posso ver que as escolhas são sucessivas, e são sucessivas de forma pautadas e bem sucedidas. Por quê, pastor? Primeiro, em crise ele sacrifica, em crise ele adora, em crise ele entrega no altar do Senhor. Alguém poderia dizer que está em crise, é tempo de racionar, é tempo de economizar, quem sabe é tempo de se abster, quem sabe é tempo de se resguardar. Mas ele disse: estamos em crise, mas nós precisamos continuar adorando, mesmo em tempo de adversidade. Nós temos um papel importante, que é de adorar ao Senhor. Então ele sacrifica, e quando ele sacrifica, ele toma uma atitude que Deus aprova. E por conta dessa atitude, ele sacrificar em tempo de crise, o Senhor o visita e fala para ele. É como se Deus desse para ele um cheque em branco, Gesiel, e diz para ele assim: o que é que você quer que eu te faça? Deus não colocou escolhas, Deus deu um cheque em branco na mão de Salomão e disse: o que é que você quer? Ele disse: eu quero sabedoria para entrar e sair no meio do meu povo. O que eu acho interessante
interessante aqui são as escolhas que ele faz. Ele começa a fazer a escolha certa. Ele escolheu sacrificar na crise. Ele escolheu ter sabedoria no meio de tantas coisas que ele poderia escolher. Ele escolheu ter sabedoria. Pois bem, você vai ver que o império, o reino na mão de Salomão é promissor por conta das suas escolhas. As escolhas corretas, as escolhas certas vão promovendo o seu império. A escolha de sacrificar na crise fez Deus se manifestar para ele e fazer uma pergunta: o que você quer? A escolha de sacrificar na crise fez Deus se manifestar para ele e dar a ele a oportunidade de ser diferente de todos os homens da terra, de ter o que talvez alguém nunca teve, como ele passou a ter: sabedoria da parte do Senhor. Ora, meus queridos e amados irmãos, nós vamos ver que o reinado de Salomão foi muito promissor por conta da sua atitude correta, por conta do seu pedido excelente e por conta da paz que reinava. O reinado de Salomão não foi como o reinado de Davi, porque o reinado de Davi foi sucedido de grandes batalhas, foi sucedido de grandes pelejas, mas o reinado de Salomão foi um reinado onde teve paz, porque o seu próprio nome é um nome profético: Salomão, pacificadora. Nós vamos perceber, à luz da Bíblia Sagrada, que enquanto ele reinou, houve paz. E se há paz, o povo trabalha tranquilo, dorme tranquilo, come tranquilo, trabalha tranquilo. Se trabalha tranquilo, rende, e se rende, prospera. O povo passou a prosperar e, consequentemente, o reinado de Salomão prosperou absurdamente por conta da paz. As pessoas trabalhavam tranquilas, adoravam tranquilas, serviam ao rei de forma muito tranquila, porque não existia guerra aqui. Eu vou percebendo que as escolhas de Salomão, ao início do seu reinado, vão promovendo o seu reinado. As escolhas corretas de Salomão vão promovendo o seu reinado promissor debaixo da bênção de Deus. Nas escolhas promissoras de Salomão, eu citei apenas 3 aqui, e essas foram suficientes para fazer com que o reinado dele decolasse. Mas ao longo da história, nós sabemos muito bem que a história de Salomão perante a Bíblia é marcada por 3 períodos nos quais ele mesmo ratifica escrevendo. Primeiro, no período da juventude, ele escreve Cantares de Salomão. É o período que os nervos estão à flor da pele. Ele escreve sobre a beleza da mulher. Mas quando ele escreve Provérbios, ele já está com uma meia idade. E quando ele escreve Eclesiastes, ele já está com a idade avançada. É a jovem, idade média, idade avançada, já está prestes a morrer. Essas 3 fases na história dele faz com que nós entendamos muito bem o que esse verso que nós acabamos de ler quer dizer aqui. Cantares de Salomão é o período da fase em que ele está vivendo da sua juventude. Ele é um rei jovem, então aqui ele está acumulando para si mulheres. É aonde eu quero entrar, sem muito rodeio. Ele fez grandes escolhas no princípio do seu reinado. Ele fez escolhas decolantes, escolhas que o fez decolar. Mas agora vejamos, Salomão, ele começa a tocar os pés pelas mãos, depois de ter tido tantas atitudes boas. Agora ele começa a vacilar, a errar, e os seus erros começam a suplantar as suas qualidades e os seus acertos. E você vai entender isso quando a Bíblia nos faz compreender que ele escreve aqui que ele tinha 70 rainhas e ele tinha 80 concubinas, e as virgens ele nem podia contar. Aqui Deus me dá uma palavra ao coração para ministrar a igreja esta noite. É aqui que eu quero falar. Eu quero pregar e extrair aqui hoje do erro de Salomão lições para a nossa vida. Eu não quero falar dos acertos de Salomão, eu quero falar dos erros de Salomão. E um erro só eu quero ressaltar: o acúmulo de mulheres.
Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. O acúmulo de mulheres. Todas essas mulheres que nós citamos agora, 70 rainhas, 80 concubinas, e 20 esse número, 60. 80 concubinas e 20 esse número. Cada um desses grupos de mulheres representa uma coisa. Primeiro grupo, 70 rainhas. 60 rainhas, perdão, representa o grupo máximo, a autoridade máxima. Ou seja, todas essas mulheres representam conchados políticos, alianças políticas que Salomão foi fazendo ao longo do tempo. E ali ele foi agregando mulheres, foi agregando mulheres, foi agregando mulheres. E esse grupo de rainhas, 60 rainhas, representa o quê? Representa a posição máxima. E nós vamos compreender uma visão espiritual, trazendo para a igreja nesta noite a primeira lição da parte de Deus para nós esta noite. Esse é o primeiro grupo que está dentro do palácio de Salomão, o grupo chamado rainhas. Quem são as rainhas, pastor Natanael? As rainhas representam aquelas que detêm o poder, aquelas que estão no apogeu, aquelas que estão no topo. Ou seja, conforme Salomão fechava as suas alianças políticas, aquelas alianças mais top, mais forte, rainha. Um pouquinho inferior, concubina, menos um pouco, virgens. E nós vivemos um tempo em nosso meio espiritual, meio cristão, enfim, em que as pessoas estão dentro do rei, no meio da multidão, e o que mais se percebe, se destaca, é o sentimento de ser rainha. Ora veja, por que, pastor Natanael, o sentimento de ser rainha? Porque rainha é posição elevada, a posição máxima. Não é pecado sonhar com um episcopado, porque a Bíblia diz que coisa excelente você deseja, mas é pecado nós vivemos uma vida pautada num sentimento de posição, quando na verdade o ministério que Deus nos deu, a chamada que Deus nos deu, a vocação que Deus nos deu, foi para adorar, independente da posição, da estatura, independente de qualquer coisa. Ele nos chamou para sermos adoradores. Mas muitos estão perdendo esse sentimento de adorador por conta dos títulos, por conta das divisas, por conta das posições, por conta disso ou daquilo. Interessante que tantas pessoas estão perdendo aquela sensibilidade espiritual, estão perdendo aquele brilho espiritual por causa da posição. O sonho de ser, o sonho de chegar, o sonho de conquistar está fazendo com que muitas pessoas se tornem rainhas do reino. Interessante que quando nós vamos descobrir isso, nós vamos perceber que elas eram rainhas de uma posição máxima, mas elas não tinham nenhum tipo de relacionamento com o rei. Eu queria que você dissesse para a pessoa que está do teu lado, elas têm posição, elas conseguiram o que elas queriam, estátua, aparência, mas elas não têm relacionamento com o rei. Elas desfrutam do reino, elas vestem do que o reino pode dar para elas, elas comem do que o reino pode dar para elas, mas elas não têm nenhum vínculo, porque a posição dela é resultado de um conchavo, é resultado de uma negociata, é resultado de uma barganha, é resultado de um negócio. Escute o que Deus quer falar no teu coração esta noite pela palavra. Deus nos chamou não para vivermos em busca de uma posição, porque a igreja de Larissa em Apocalipse capítulo 3 versículo 17, ela viveu a vida toda muito bem, mas o dia que ela começou a
pastor dela. E ela batia a mão no peito e dizia: eu sou rica, de nada eu tenho falta, sou poderosa, tenho tudo. Aí o Senhor fala para João, de revelação, diz para ele: João, manda uma carta para o anjo da igreja de Laodiceia e diz para ele assim que ele é pobre, ele está nu, ele está cego. E diz mais uma coisa: diante de mim todos eles são miseráveis, não valem de nada. Sabe o que faz a diferença diante de Deus? Não é eu ser pastor, pregador e estar aqui hoje. Talvez você esteja chamando mais atenção do que eu estou pregando, porque a questão não é a posição, a questão é o relacionamento. É isso que eu quero que você entenda. Tem gente que nem quer ser mais pastor, desculpa, já manda galo, fica à vontade. Mas tem gente que nem quer mais ser pastor, agora é apóstolo, e depois de apóstolo no que vem, não vai ter mais nada. Estão descontentes e cada vez mais ansiando por um título novo, uma posição nova. Oh, escuta hoje, igreja, em nome de Jesus Cristo, por essa palavra. Deus não nos chamou para ser rainha, Deus não nos chamou para ficar em cima de pedestrais, Deus não nos chamou para viver de aparência, como quem está dizendo: aleluia, Deus nos chamou para diga para quem está perto de você ou para quem está longe de você: Deus não te chamou para ser rainha, Deus não te chamou para ser simplesmente um manequim, para estar em uma aparência fria, rasa, para alguém dizer: olha ali, olha lá, olha a aparência. Deus não te chamou para isso, Deus te chamou para ser um reflexo da sua glória. Deus te chamou para comunicar com você ouvir a voz dele e quando ele dizer: fala que eu estou mandando, você fala que ele está mandando. Deus quer que você abra sua boca e seja um canal, uma porta-voz, um anunciador, aleluia, o que ele é para ser rainha e não ter relacionamento nenhum. Rainhas, posição, aparência, glamour. Quantas pessoas hoje estão lutando por isso, acotovelando umas às outras, pisando uma nas outras. Bate a mão no ombro e diz: você é o meu pastor, eu te amo. E por detrás vai lá, esfaqueia ele, machuca por detrás, fere a moral, porque tem interesse, porque tem maldade, porque inveja até a posição do próprio pastor. Escute uma coisa nesta noite: eu não vim aqui a me aventurar, não. Eu trago uma mensagem de Deus para a tua vida, para a mudança. Nós aprendemos com esse primeiro grupo de mulheres na história de Salomão, porque essas mulheres, elas foram se acumulando dentro do reino, mas para o reino não representavam nada. Acúmulo. O que nós mais vemos hoje dentro das igrejas, pessoas que às vezes não querem nem olhar uma para a cara das outras. Quantas rixas, quantas discussões, quantas brigas. Como que nós vamos conseguir atribuir a Deus algo que Ele mereça de verdade? Como que nós vamos dar para Deus uma adoração genuína, uma adoração que Ele receba? Tem rainha demais, está se esbarrando, uma está tropeçando na outra. Escute uma coisa nesta noite, eu quero que você grave e entenda muito bem isso.
que faz a diferença, irmãos de coração. Vocês sabem muito mais do que eu. É o nosso posicionamento, é o nosso relacionamento. Talvez você não tenha carro nenhum, mas talvez você está aqui em Caminhos só para segurar a Bíblia do pastor, só para ajudar ele a trazer água para ele. Talvez você está aqui simplesmente para a vida inteira varrer a igreja. Talvez você está aqui simplesmente para tocar, e você vai tocar, 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 tocar. E talvez alguém chegue e diga assim: olha, jovem, você tem ministério para ser pregador, mas de repente eu disse: não, ele nasceu para ser baterista, ele vai envelhecer como baterista, porque ele nasceu para isso, é chamado. Eu dei para ele isso. Sabe o que a gente precisa entender? Nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser pregador, nem todo mundo vai ser presidente de igreja, nem todo mundo vai ter CD gravado. Meu irmão, nós temos que parar com essa bobagem, nós temos que parar com essa palhaçada que o inimigo soprou, que nós temos que ser isso, ou temos que ser aquilo. Nós precisamos se posicionar diante do rei, para que não nos o rei precisa me conhecer, me reconhecer. Não como interesseiro, não como interesseiro. Porque imagina o rei olhava para aquelas mulheres, eu dava vida para elas, porque aquilo ali era um acordo. Não existia amor, não existia relacionamento, não houve uma paquera, não houve uma conquista. Quantos estão acumulando dentro do reino? Quantos estão fazendo número dentro do reino? Quantos estão aglomerando dentro do reino? Mas para o rei não representam nada. Primeiro grupo, o grupo do Estado, o grupo da aparência, o grupo do glamour. Não dá um glória a Deus aí não, irmão. Não dá para dar um glória a Deus muito alto, que está aqui no senhor ficar dando glória a Deus, eu vou suar a camisa. Irmão, levante a sua mão para adorar no nome do Senhor. Irmão, não vou levantar a mão, porque senão daqui a pouco eu vou estar com o sovaco todo molhado. Irmão, se movimenta, irmão. Diga para o irmão que está do teu lado algo de Deus, irmão. Participa do culto. Seu irmão, eu não gosto de ficar, eu gosto de ficar aqui na minha. Irmão, escute uma coisa, deixa eu te falar. Enquanto nós não abrimos mão da posição de rainha, o Senhor não vai se manifestar na nossa vida. Eu vejo no ministério, às vezes, membro querendo bater boca com o pastor, querendo ter mais razão do que o pastor. Pessoas que colocaram na cabeça: eu sou alguém, aí daquele que entrar no meu caminho, Deus é comigo e acabou. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, mais uma vez, antes de eu passar para o outro tópico aqui, só para você gravar, eu vou repetir. A tua autoridade não está na tua divisa, no teu cargo. O que faz ter autoridade diante dos homens, diante de Deus, diante do inferno, é o teu nível de relacionamento com Deus. Queria que você, obreiro, amigo, cooperador, companheiro de sucesso, para a pessoa que está do teu lado com carinho, diga: o que te faz destacar no mundo espiritual é nível de relacionamento. Nível de relacionamento. Eu não acredito na adoração de rainha, adoração de quem não desce da janela, adoração de quem não se dobra, adoração de quem não se rende, adoração de quem não se entrega no culto. Eu não acredito. Adoração
80 concubinas. Que são concubinas, pastor Natália? Mulher que não é legalmente casada. Ele tinha mais concubinas do que rainhas. Gente descompromissada, pastor Ricardo Ruas. É o que mais tem no nosso bem. Eu tenho algo de Deus para entregar para você hoje. O que mais temos, até mais do que gente com pompa, gente cheia de 9 horas, é gente descompromissada. Gente que não tem compromisso nenhum com o Senhor. E o problema é que essas pessoas não estão no mundo não, pastor Ricardo. Essas pessoas estão ocupando o caminho das igrejas. Esse é o grande problema, porque se estivesse no mundo, é um caso de se pensar. Essas pessoas precisam ser alcançadas por Deus, precisam se converter, elas reconhecem que estão fora da situação, precisam ser buscadas. O problema é que essas pessoas não reconhecem que estão fora, e elas estão no culto. Elas estão no culto, meu amigo. Mas o pastor, o ministério, a igreja, às vezes chama para alguma coisa e diz: para mim não dá. Agora não tem condições. Depois, quem sabe, são concubinas. Estão dentro do reino fazendo volume. E você vai ver que é gradativo. 60 rainhas. Aí já dá um pulo. 80 concubinas. Você vai ver em Juízes 19 do traje do levita. O levita se reconcilia com a concubina, o senhor sabe. O senhor conhece a história? E quando ele se reconcilia à noite, não tinha lugar para pousar, o camarada dá para ele a casa. Fica na minha casa, dorme na minha casa. Posso dormir na casa do camarada? Quando foi na madrugada, os filhos de Belial bateram na porta. Põe para fora o homem que você está hospedando. Aí o homem da casa que estava hospedando disse assim: eu não posso trazer ele para fora porque está na minha casa, eu estou hospedando ele. Mas eu posso trazer a mulher que está com ele porque ela é concubina. Deixa eu te explicar uma coisa, seu irmão. O dono da casa pegou sem avisar o levita, pegou a concubina que estava com o levita, trouxe para fora, abusaram dela até matar ela. Sabe por quê? Porque ela era concubina. Vou dizer de novo: concubina não tem marido, concubina não tem dono, ninguém se responsabiliza por ela, ninguém respeita ela. Essa noite de sábado eu poderia pregar qualquer coisa, mas o Senhor falou no meu coração: diga para a minha igreja, diga para o meu povo essa noite que está nessa festa espiritual. Não adianta ser rainha, não adianta ser concubina. Vim para o culto dizer: é do meu jeito, é da minha forma. Eu congrego aqui, mas se não for do meu jeito, não dá. Ó, eu vou ficar aqui, se deixar comigo eu vou embora. Ó, Senhor, vai devagar, calma aí, que deixa eu dar uma mensagem para você, deixa eu falar algo de Deus para você. Se você veio nesse culto para ouvir uma palavra, não foi por acaso, Deus te trouxe aqui para me ouvir. E eu vou te dizer uma coisa nessa hora, porque o Senhor está falando na minha boca, e Deus está ministrando no coração de alguém, e eu sei, é hora de firmar um compromisso com Deus. O inimigo está destruindo pessoas, o inimigo está destruindo famílias, o inimigo está destruindo sonhos. Sabe por quê? Porque são pessoas que não têm dono, são concubinas, não assinaram compromisso. Não assinou compromisso, então não adianta. Concubina, mulher que não é casada legalmente, mulher que não assumiu compromisso. Quantas pessoas estão na igreja há 10, há 15, 20 anos e ainda não assumiram compromisso? Olha para a pessoa que
está do teu lado, pegue na mão dela, mas segure com força, com autoridade, porque Deus está ministrando pela palavra. Diga para ela mais do que qualquer outra coisa: nós precisamos adorar com Deus. Eu sei que lá que vocês estão. É mesmo, é? Então qual que é? Você é daquele tipo de gente que não tem compromisso, você só quer a busca. Vocês gostam do pão que eu multiplico. Vocês gostam do peixe que eu multiplico na mão que eu ofereço. É disso que vocês gostam. É o que vocês são. É comigo. Gente que não tem compromisso, a única coisa que quer é desfrutar do reino. Eu estou sentindo uma presença de Deus aqui. Escute uma coisa aqui, querido. Escute uma coisa aqui. Escute uma coisa aqui. A mensagem que leva para o céu, a mensagem verdadeira. Não adianta jogar com dessa forma. Jesus disse: eu conheço vocês, vocês são interesseiros.
Vocês estão comigo aqui é por causa do pão, por causa do peixe. O que tem que cumprir no nosso meio, irmãos. Quando eu digo meio, eu digo essa igreja de Cravil, não. Eu digo igreja, o sistema, a organização. Quantas pessoas estão dentro da organização? Interesseiras. Quando recebem a vitória, se contentam, sossegam e sumiram. Não vão mais para nada. Quantas pessoas que estão aqui nesta noite que já foram agraciadas por Deus, e eu falo sem medo porque a palavra na minha boca é verdade. Pessoas que já foram agraciadas pelo Senhor em tantas áreas na sua vida, mas que hoje não servem mais nem para dar um copo d'água a alguém. Se tornam concubinas, pessoas que não servem para nada dentro da igreja. Olha para quem está do teu lado, diga: Deus não te chamou para não ter valor, para não ter significado, só para fazer número por número. Quantas vezes a obra de Deus está sofrendo, quantas vezes os anos da igreja, os líderes estão sofrendo. Quantas vezes se precisa pregar uma hora e meia, 2 horas, para que a igreja sinta a presença do Senhor. Sabe o que está acontecendo, meus irmãos? É hora de não só 1, nem 2, nem 3. É hora de todos nós cairmos na real e entendermos que precisamos nos comprometer de um jeito ou outro. Não tem jeito! Não adianta! Rainhas, concubinas, aí aumenta mais o número, a coisa fica pior ainda. Virgens, não tem número. As virgens não têm número. Aí eu digo para você: concubina é 60, aí 8. E as virgens não tem número. Sabe por que não tem número, meus amigos? Porque o que mais tem hoje são virgens. Pastor, explica isso, eu vou dizer para você. Essas virgens, elas eram um tipo de servas. Elas são diferentes das rainhas e diferentes da concubina. Elas têm garantias, excelente. Elas trabalham na cozinha. Elas podem trabalhar na cozinha. Elas gostam de fazer uma cantina, gostam até de varrer a igreja, gostam de fazer. Agora o problema é a cozinha, elas podem fazer. Ela gosta de fazer. Esse povo aqui, que é o que mais tem, as virgens, eles gostam de fazer, eles gostam de trabalhar. Gostam de trabalhar. As virgens trabalham muito. Pastor, e qual é o problema? O senhor está falando que tem gente que não tem compromisso, tem gente que só quer viver de aparência. E aí, agora as virgens que trabalham, qual é o problema? Eu vou te dizer o problema. Relacionamento. Eu tenho uma preocupação com pessoas que passam o ano inteiro na cantina e não param. Eu tenho preocupação com isso. Eu tenho. Lá na igreja mesmo eu tenho preocupação. Só passo o ano inteiro trabalhando para a obra, trabalhando para o reino. Só que nunca ouve uma palavra. Está sempre lá fora. Quantas pessoas muitas vezes estão preocupadas em fazer tanta coisa. Lá no ministério mesmo eu vejo gente que anda para cá, anda para lá, na hora do culto é correr atrás de pegar o nome da pessoa, resolver uma situação, resolver outra, telefone, secretaria, não sei o que, não sei o que lá. E na hora da pregação, fala para a pregação. E na vigília, não tem vigília. O ciclo de oração não participa do ciclo de oração. Sabe o que é, irmãos? Eu lembro de Samuel. O que é essa série? Samuel servia o templo, servia o sacerdote, trabalhava lá. Samuel nasceu já foi para lá, vida na presença do Senhor, trabalhando do rei. Só que tem uma coisa, irmão: quando Deus chamou ele não entendeu. Samuel! Já te disse assim: Senhor, eu estou aqui. Quanto tempo que eu estou esperando ouvir sua voz? Não. Ele foi até Eli. O senhor me chamou? Não, não chamei não. Pois o senhor me chamou não. Depois
Aí ele disse para ele assim, o sacerdote: quando você ouvir essa voz, fica aí. Agora vamos parar, vamos meditar um pouquinho, que eu já vou entrar na palavra, já vou terminar. Eu estou conversando com você. Vamos parar um pouquinho, Jesus? Para pensar um pouquinho. Um camarada trabalhava, nasceu, já foi para o templo. A vida toda servindo no templo. A vida toda trabalhando, servindo. Quando Deus bradou e falou, ele não entendeu a voz de Deus. Pergunta para o teu irmão: o que adianta trabalhar tanto para o reino e não conhecer o reino? Está invertida as coisas, irmãos. Antes de qualquer outra coisa, antes de nós queremos fazer qualquer coisa na igreja, nós precisamos conhecer o Rei. Nós precisamos conhecer Ele. Nós precisamos ter uma intimidade com Ele, porque a adoração não começa no conjunto quando nós estamos cantando. A adoração começa quando a gente levanta de manhã, antes da gente escovar o dente, chefe. Que a gente já dá aqui assim, ó, já dobra o joelho assim, ó, já põe a cara no chão, e ali a gente já fala com Deus, já bate continência, já pede bom dia, pede que o Senhor nos acompanhe, que a bênção dele esteja conosco. Sabe o que eu estou querendo dizer para você, meu irmão? A adoração verdadeira não é movida por cargo, não. Tem muita gente que começa a fazer cargo para ver se desperta um amor. Não, coloca aí para fazer alguma coisa na igreja e vamos ver se ele se anima, né? Coloca aí para fazer alguma coisa para ver se ele se desperta. É que nem carro velho, empurra que pega. Não é assim com Deus, não, meu irmão. Primeiro a gente se relaciona com ele, depois ele vocaciona. Primeiro se relaciona, aí ele dirige. Primeiro se relaciona, aí ele dá bom, aí dá o fruto, aí ele capacita, levanta as duas mãos para o céu. Eu quero liberar uma palavra de Deus para quem acredita. Não se afoba, não se desespera, não antecipa, não troca as coisas. Deus está ministrando ao teu coração. Essa mão que está levantada aí agora, ela está recebendo algo de Deus agora. Ela está recebendo algo de Deus agora. Ela está recebendo algo de Deus agora. Deus está dizendo para você: é tempo de relacionamento. Tem gente que não faz nada, só quer ver ele aparecer dentro da igreja. Tem gente que nem vive de aparência, tem gente que fica escondida, as concubinas. Para mim não quer compromisso. E tem gente que trabalha demais. Só que o problema é que constrói uma vida de trabalho sem pagar o INPS. Olha para o teu irmão e diga assim: se não pagar o INPS, não pode dizer não. Fala para ele assim: a mesma coisa, trabalhar com ele e não se relacionar com ele. É construir castelo na areia. O que nos garante, pastor, é aquele contato que nós temos no particular. O que me garante é aquele momento que eu só eu Deus. O que me garante é isso. O que nos garante é o momento nosso com Deus. Não é quando nós estamos diante do povo pregando e todo mundo olhando para nós, ou pastoreando, enfim. O que nos garante é o nosso momento com Deus. O que te garante, meu irmão, vitória no fim de tudo é o teu relacionamento com Deus, a tua comunhão com Deus. Daniel capítulo 12, versículo 10, diz assim: tu, porém, vai até o fim. Aí depois que chegar no fim, o que ele faz? O senhor dá um chute? Ei, pastor, não. Tem que ter relacionamento com Deus em frente. Ministério não dá valor. As pessoas em volta podem não dar valor. Família pode não dar valor. Ninguém pode, até pode não dar valor. Só que tem uma coisa, o Senhor disse para Daniel: Daniel, quando tu chegar no fim, depois que tu já trabalhou, depois que tu já fez, no fim, tu repousarás e descansarás. Sabe por que tu descansou? Sabe por que tu descansou? No fim de tudo,
por conta do relacionamento. Deus tem para cada um de nós um salário digno, uma recompensa fiel. Oh, meu irmão, não é como na firma, hora de trabalho, não, é relacionamento. Porque que naquele dia diz Apocalipse que muitos vão chegar e vão dizer: eu preguei teu nome. Aí você diz: eu não te conheço. Olha aí, olha aí. Eu não estou jogando conversa fora, não. Olha aí como está encaixando tudo. Preguei teu nome, eu não te conheço. Cantei teu nome, não te conheço. Eu era disse: eu nunca ouvi falar de você. Eu ofertava na igreja, eu paguei o programa de rádio da igreja, eu fiz isso, eu dei um carro para a igreja. Eu nunca ouvi falar de você. Quem é você? Você fez tudo no meu nome, você recebeu grandes vitórias no meu nome, mas eu não me lembro de um momento que nós tivemos uma audiência, um bate-papo com você. Liga sul e me calava sobre me caminhava. Quantas horas, quantos momentos tu tem tido com Deus? Quantos momentos você tem tido com Deus? Quantas horas de conversa tu tem com Deus ao longo do mês? Eu sei que diz assim: você conhece seu padrão? Não. É por isso que tem muita gente que pega uma coisa para fazer e larga. Aqui não tem. Aqui não tem. Aqui não tem. Eu não sou daqui. Ninguém pode achar um. Eu não sou daqui, eu não conheço. Mas lá na minha cidade tem, meu amigo. Pastor, me dá. Deus falou comigo o seguinte: pega um cara. Daqui a pouco tinha 30 jovens e entrega com ninguém. Cadê os jovens, irmão? Tinha 30, acabou, não tem mais. Passou um vento, não foi um vento não, irmão. Não foi um vento que passou não, irmão. Quem é que foi que passou aqui então, irmão? O que aconteceu? Acabou com um departamento, acabou com um conjunto, irmão. É que eu tenho boa vontade, só não tenho relacionamento com Deus. O camarada que tem relacionamento com Deus veio o vento, irmão. Veio um processo e todo mundo diz: rapaz, abre o bico, cai fora, é chão para quem tem, chão é perna para quem tem, chão para quem anda. Isso aí não vai dar em nada, isso aí é fundo do poço, não vai dar em nada. Disse: rapaz, eu converso com Deus é todo dia, ele me dá na direção certa. Ele disse que esse vento tem data, prazo para passar. Ele já falou para mim que esse vale vai cessar. Ele já me deu a notícia certinho que está chegando ajuda de longe. Ele já falou para mim aguentar as pontas, que está vindo socorro. Eu vou liberar uma palavra de Deus para você. O que vai fazer você conseguir cumprir a tua tarefa, acelerar a tua fé, é contrato diário com Deus. Não perca o contrato com o teu Criador. Não perca o contrato com Deus. Contrato com Deus. Não adianta trabalhar para Deus, não ter relacionamento com Deus. Aí diz assim: eu tenho 60 rainhas, 80 concubinas virgem, eu nem sei quantas eu tenho, mas tem uma coisa. Ai, meu Deus. Ele manda agachou e vem mais uma é a minha honra. Olha o tanto de mulher que ele tem para ele dizer: mas uma só é a minha honra. Eu quis saber de Deus, por quê? Ele sempre foi falando comigo. Eu não estou procurando quantidade, aglomeração. Eu quero essência. Eu quero excelência. Eu estou sentindo Deus passando aqui. Eu estou sentindo Deus visitando essa casa. Você vai estar falando comigo e contigo nesta noite de uma forma especial. Ele está falando comigo e contigo de uma forma especial. Ele está dizendo assim:
pomba. Por que o exemplo de pomba? Primeiro, para correr aqui, para terminar no horário, a visão. A visão. A primeira característica da pomba é a sua visão. Ela vê uma coisa de cada. Deus não está brincando não, irmão. Deus não está brincando não quando Ele diz assim: uma é a minha pomba. Você viu que Ele pegou e dispensou todas as mulheres? Ele tirou todo mundo fora e disse: uma me agrada, uma me satisfaz. Isso prova para mim que Deus não está nem aí com quantidade, irmão. Deus não está preocupado com quantidade não, irmão. É qualidade. Porque quantas vezes você viu Deus exterminar com um homem, irmão? Rasgou o céu, rasgou a terra, engoliu o homem, mas não sei o que, não quer obedecer, mandou a chuva e destruiu tudo, irmão. Você sabe que Deus não brinca não, irmão. Você sabe que Deus não joga conversa fora, irmão. O que Deus quer de nós é excelência. No meio de uma multidão dessa, irmão, por vezes Deus está procurando um verdadeiro. E se a Bíblia diz que Deus procura verdadeiro, porque tem falso, irmão. A visão dela, ela vê uma coisa de cada vez. Uma pousa aqui, ela vê o alvo, ela vê o objetivo, ela tem um foco definido, ela tem um foco estabelecido. Ela não fica meneando a cabeça como quem está caçando, como quem está procurando, como quem veio para fazer alguma coisa e no caminho se distraiu e perdeu o foco da coisa. Não, a pomba, ela tem um foco. Ela olha para cá e depois que ela já está resolvida aqui, ela olha para lá, e depois que ela está resolvida lá, ela segue o seu olhar. Enquanto ela não resolve aquilo que de fato ela estabeleceu para resolver, ela não muda o foco. Sabe o que Deus quer de nós? Pessoas decididas na visão. Ele diz assim: essa é a minha pomba. Por quê? Porque ela tem uma visão estabelecida, definida. Não adianta a gente ficar uma hora com o olho aqui, outra hora com o olho lá, sem saber o que a gente quer. Deus falou assim: uma é a minha pomba. Sabe por quê? Porque ela tem uma visão estabelecida. Ela não se distrai com nada. O inimigo quer roubar a minha bênção e a tua bênção. Quando Deus chamou Josué, Moisés morre e chama Josué e diz: olha, eu sou contigo, assim como fui com Moisés, você contigo, vou te honrar, vou te abençoar, vou fazer, vou acontecer. Só que tem uma coisa: medita na minha lei de dia e de noite, e não olha nem para a direita e nem para a esquerda. Sabe o que Deus está falando? Não se distrai por nada, não tira o foco. Por que é que Pedro afundou, irmão? Por que é que Pedro afundou, irmão? Porque a Bíblia diz que soprando o vento ele teve, e ele tirou o olhar de Jesus, e ele olhou para o vento, começou a afundar. Eu quero que você olhe para mim aqui. Deixa eu dizer uma coisa. Sabe por que Deus está dispensando 60 rainhas, 80 concubinas e uma multidão de virgem por causa de uma pomba? Porque Deus quer arrebanhar para o céu um povo que tenha foco, um povo que sabe o que quer, irmão. Não adianta a gente ficar com a igreja lotada, não adianta a gente fazer mega eventos, concentrações. A Assembleia de Deus é uma potência, temos grandes pregadores, grandes cantores, fazemos grandes movimentos, mas diz uma coisa para mim, irmão: quem está indo para o céu? Você tem certeza da tua salvação, irmão? Você tem certeza da tua salvação, irmão? Foco, irmão. Nós precisamos saber o que nós queremos. Ela tem uma visão estabelecida. O Senhor, Ele quer pomba. Ele abre mão da multidão por causa de uma pomba. Por quê? Porque ela sabe o que quer. Ela é pura. Por que ela
porque ela não se alimenta de qualquer coisa. Ela tem uma dieta. Ela não come qualquer coisa. Ela não come qualquer besteira. Um dia o rapaz chegou para mim no culto esses dias, pastor, eu vi um vídeo, vou te mandar no WhatsApp. Eu vi um vídeo, o pastor está dando uma aula dizendo que não se pode dar dízimo. Quem está dando dízimo está pecando, negócio de dízimo não se deve dar. Disse, rapaz, mas você é um cabra safado. Você é um cabra sem vergonha. Pastor, mas você é um cabra sem vergonha, porque quantas e quantas vezes eu já preguei, então aquilo que eu falei aqui para você não vale de nada. Dá licença. Um jovem músico da igreja ficou assustado, mas ele me ama ainda. Não, é sério, pastor, porque a gente tem intimidade, a gente fala. Você é um cabra sem vergonha, poxa vida. Eu estou aqui toda sexta-feira praticamente falando, pregando, tirando dúvida. O povo pode perguntar o que a gente está aqui para isso. E você vai ver vídeo no YouTube, o camarada dizendo que não é para dar dízimo. E aí, qual é que é, meu irmão? Tem crente assim, meu irmão. Não estou jogando conversa fora, não. Sou pastor de igreja, irmão. Eu vim aqui para abençoar essa obra, não vou jogar conversa fora, não. Irmão, se tu se decide no foco, tu sabe o que Deus tem na tua vida, tu recebe a palavra, crê na palavra da tua congregação, abraça, vai para cima. Ou então, meu irmão, você está perdendo tempo dentro da igreja, meu querido. Está perdendo tempo, meu amado. Tem gente que vai buscar vídeo no YouTube, irmão. Para ver, não, deixa eu aprender aqui, meu irmão. Deus colocou um pastor, Deus colocou um anjo, Deus colocou uma liderança, meu irmão. Se tu não tem relacionamento com o pastor da tua igreja, se tu não tem uma comunhão com o pastor da tua igreja, se acaba o culto, tu não tem prazer de vir cumprimentar o teu pastor antes de tu ir embora, meu irmão, tu está perdendo tempo na igreja, meu irmão. É eu e Deus e nada mais. Deixa eu te dizer uma coisa: se você não tem acesso ao sacerdote, você nunca vai ter acesso a Deus. Porque primeiro Deus fala com o sacerdote fala com a igreja, da igreja ele leva para Deus, e o que faz a igreja ter acesso a Deus é o sacerdote que traz a direção, e a igreja anda na direção porque o sacerdote vai trazendo uma direção. Porque se não tiver um sacerdote, que direção que a igreja vai tomar? Você vai ver vídeo no YouTube, irmão. Olha porque ele que está do teu lado, fala para ele assim: irmão, você precisa saber o que você está comendo. Você precisa ter uma dieta, irmão. Não adianta estar fazendo academia, irmão. Na academia vai lá, pega peso, pega um monte de peso, soa, chega em casa, manda pedir uma pizza, uma Coca-Cola gelada. Irmão, para de fazer essa academia, não adianta não, filho. Não adianta não. Não adianta não. Estragou tudo, irmão. Diga para o irmão que está do teu lado: irmão, o que tu está comendo, querido? Tu já decidiu a tua ração que tu vai comer? Tu já decidiu a raçãozinha, qual que é que tu vai comer? Ou tu vai estar aí uma hora come isso, uma hora come aquilo, não sabe o que tu gosta? Não. Tu tem que se decidir, meu irmão. Porque aquilo que a gente come, aquilo que a gente costuma comer, é aquilo que vai dizer se a gente é puro ou é aquilo que você está comendo com os teus olhos, é aquilo que você está comendo com os teus ouvidos. Sabe o que Deus está dizendo? Se os teus olhos forem imundos, todo o teu corpo vai ser imundo. Se você vê coisa ruim, vai falar coisa ruim. Se você ouvir coisa ruim, vai falar coisa ruim. Porque tem um monte de gente com síndrome do pânico, com crise de ansiedade, porque fica buscando vídeo de acidente, gente morta, gente baleada, fica buscando coisa. Olha, eu recebi agora um acidente, olha aqui o acidente, mostrando, irmão, morreu fulano baleado, olha aqui as fotos. Irmão, deixa eu fugir disso, irmão. Sabe por quê? 50% da população mundial hoje sofre de ansiedade. Sabe por quê? Porque a gente fica caçando pra cima da gente problema, irmão. A gente já tem uma vida tão difícil, corrida, é trabalho, é igreja, é tanto compromisso, ainda senta na frente da televisão pra ver da tema, irmão. A fulano que foi estrupado, a ciclano que morreu na frente de casa, a Beltrano que foi roubado, irmão. O sangue de Jesus tem poder. Veja o que tu está comendo, querido. Tu é bomba de Deus, tu é rainha concubina virgem. Nós somos, irmão. Deus nos chamou para ser bomba. Tem missão estabelecida. Olhar uma coisa de cada vez, conquistar uma coisa de cada vez, ter propósito de vida. Deus nos chamou para sermos puros, mas o que vai definir a nossa pureza
pregação tinha que ser sexta-feira. É sexta-feira que você está ensinando? Terça-feira. Terça-feira. Fica de pé, irmão, porque a minha hora do horário aqui já foi. Eu vou falar mais um tópico e vou concluir. Pastor, eu vacilei. Era para eu falar do DVD antes da pregação, que agora que eu preguei essa mensagem assim, não vai comprar meu DVD, pessoal. Tem comida boa. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. O que vai estabelecer é a tua comida. Fala para o teu irmão, diga para ele: irmão, não tem inveja de mim se eu estou vencendo. Eu estabeleci a minha refeição. O senhor pode perceber, o senhor sabe mais do que eu. Crente que não vem no culto do ensino, crente que não está na escola dominical, crente que não procura saber a direção do pastor, pode dizer que está feliz, pode dizer que está prosperando, pode dizer que Deus está com ele, mas eu não acredito. Eu não acredito, porque o teu sucesso está na comida. Tem muita gente obesa aí que não consegue nem dar 3, 4 passos, já está cansado. O que você está comendo, meu irmão? A bomba era aquele mapa, irmão, era aquele mapa a partir do magnetismo da Terra. Ela usa uma pequena partícula magnética do seu bico. Isso é coisa incrível. Ela tem uma partícula magnética do bico que faz ela formar um mapa ligado à Terra. Ela sabe de onde ela saiu. De onde ela saiu, ela vai voltar. Você lembra quando aconteceu o dilúvio? Noé disse assim: manda o corvo. O corvo foi e voltou. O corvo se embaraçou, foi comer carniça. E a pombinha? A pombinha foi. E a pombinha voltou. Sabe por que o Senhor, ele hoje fala com a boca cheia? A minha bomba. Que não adianta ter 60 rainhas, 80 concubinas, e lavar um monte de virgem e não ser nenhuma dele. Ele não tem relação, contato, intimidade, ele não dá um beijinho com ninguém, a gente não tem acesso com ninguém, não tem amor. Se não tem amor, não tem graça. Você está recebendo essa palavra? Ela é fiel. Ela vai, mas ela volta. Ela tem dono. Ela vai, mas ela volta. Se é pomba, não se perde no caminho. Se é pomba, vai, mas volta. Tem uma visão com propósito. Ela é pura, não come qualquer coisa. E ela é fiel, ainda que ela vá, ela volta. Já é tua por promessa.